Hoje eu vim falar um pouco sobre o livro Admirável Mundo Novo, desse carinha aqui, que eu não sei pronunciar o nome. E assim, eu acho que não vai ser uma espécie de resenha, não vou falar tanto sobre a obra, tipo, os personagens em si, não é algo que eu quero explorar nesse vídeo. Nesse vídeo eu vou dar uma contextualização para quem não sabe nada sobre a obra, sobre, por exemplo, como funciona esse mundo, essa sociedade. E também vou falar alguns insights que eu fui tendo ao decorrer dessa leitura, um tipo de reflexão perante essa obra, porque assim, ela trata de tantos pontos que são muito interessantes serem explorados e eu acho que vai ser um vídeo muitíssimo interessante. Eu quero começar falando que esse é um livro distópico. Tá bom, mas o que seria um livro distópico? Eu vou começar definindo utopia. Utopia é basicamente uma sociedade perfeita, uma imaginação de uma sociedade onde não há problemas. Uma sociedade, por exemplo, onde não há violência, onde não há desigualdade social, onde as pessoas são todas felizes, basicamente. Isso é uma utopia, uma ideia de que existe uma possibilidade de existir uma sociedade, né? A definição da sociedade é essa sociedade utópica. Tá, mas o que é uma distopia? Uma distopia seria uma aplicação dessa sociedade. Só que na prática, uma distopia é, por exemplo, vou dar exemplo dessa obra. Essa obra é uma obra distópica por quê? Porque nela está aplicada uma espécie de utopia, só que na verdade na qual ela não funciona muito bem. Por exemplo, nesse livro vai ser explorado, né, personagens na qual eles percebem que há algo de errado, né? Porque na prática não tem como existir uma sociedade perfeita sem que não seja uma sociedade totalitária, controlada, na qual as pessoas não têm liberdade, na qual existe Deus. Não existe como ter uma sociedade perfeita na qual as pessoas elas são obrigadas a fazer tudo conforme o Estado quer. Só dessa forma, ocultando a liberdade individual das pessoas, que é possível ter um controle e uma certa unanimidade nas ações das pessoas. Então, assim, se você quer ter liberdade, você tem que aceitar que a sociedade ela tem sim os seus erros e ela tem sim vários problemas sociais. Isso faz parte, infelizmente, ou felizmente, não sei, do livre-arbítrio. Isso faz parte da liberdade humana, né? O homem, ele é condicionado a ter uma liberdade que ele pode fazer o que ele quiser. E isso traz consequências para a sociedade, positivas e negativas. A inteligência do homem ela é muito grande. Então, assim, para você querer conseguir fazer algo perfeito e fazer uma sociedade estável, você vai precisar controlar todas as pessoas. O que é algo, assim, um absurdo, na verdade, né? Mas existem muitas pessoas, regimes e ideias que buscam isso, né? Mas, enfim, a minha ideia nesse vídeo também não é dar foco a essa ideia política. Não é dar foco a temas do assunto político. Eu quero tratar no assunto de um jeito mais filosófico, talvez, metafísico, uma reflexão mais perante valores, né? Eu quero refletir sobre os valores. Para começar a falar do livro em si, gente, ai que legal essas imagens. Vamos mostrar um pouco do livro aqui, rapidinho, né? Sem muita enrolação, gente, porque não é ideia fazer uma resenha, entendeu? Ó, essa é a minha edição, a edição da Biblioteca Azul. O que eu queria falar sobre esse livro? É uma sociedade, como eu falei, distópica, ou seja, uma sociedade diferente da nossa. As regras, elas são diferentes. Para começar a descrever o livro, é feito um tour dos estudantes, né, dos jovens, a uma espécie de prédio. Nesse prédio é feito o que, gente? É feito as crianças em laboratórios. Começa desse jeito. As crianças são feitas e condicionadas em laboratórios. Não existe mais relação sexual que traz uma vida. Não existe mais família. Não existe mais monogamia, basicamente. Então as crianças são feitas conforme o Estado deseja que elas sejam. Nisso, eles controlam a mente delas por meio da psicologia do sono, falando coisas enquanto os bebês, os fetos dormem, as pessoas dormem, enfim. Diante disso, eles criam os bebês
né, a sociedade é movida de classes sociais, né? Essas classes sociais, o que elas fazem? Elas fazem com que certa parte da sociedade seja superior a outra parte. Mas essa superioridade, gente, não se enganem, ela não é usada para o bem daquela pessoa, ela é usada para o bem do próprio Estado mesmo. Por quê? As classes mais baixas, na qual precisam fazer serviços mais pesados, elas não têm tanto inteligência, afinal, esse controle social, ele acontece por meio também, não somente das classes, né, mas também na própria inteligência das pessoas, que ela é diminuída. A sociedade, né, tá sempre jogando jargões, que são frases de efeitos que fazem com que as pessoas, elas tenham coisas em mente, né, por exemplo, um é de todos, né, uma das frases é isso, né, ninguém é de ninguém, tipo, alguma coisa do tipo. Porque nessa sociedade não existe monogamia, não existe casamento, não existe família. Essa sociedade não existe vínculo. Quanto mais promíscuo você for, melhor vai ser para a sociedade. Eles não querem que as pessoas elas sejam incentivadas a terem uma vida individual, fazendo suas próprias escolhas. Isso acontece de muitas formas. As pessoas elas não sentem dor. As pessoas, elas têm sempre uma droga chamada soma, que elas têm que tomar regularmente. Toda vez que elas se sentem mal, elas tomam essa droga, elas não enfrentam sofrimentos. Elas sempre estão bem, teoricamente. É uma sociedade perfeita, né? Você faz o que você quiser, você não sente dor, entendeu? Você trabalha conforme a sua classe. E uma coisa que acontece também, que eu acho que é uma das coisas mais bizarras do livro, é que essa promiscuidade, ela é incentivada desde quando a pessoa é pequena, desde a infância. Então as crianças também são incentivadas a jogar jogos eróticos, a serem escravas dos prazeres, a também não passarem por sofrimentos na vida. E as pessoas dessa sociedade, elas não têm acesso a como era antigamente. É como se fosse uma sociedade depois de, sei lá, 4.000 anos depois da nossa sociedade atual. Portanto, já existiu o cristianismo, já existiu tudo isso que a gente conhece. Porém, as pessoas dessa sociedade, elas não conhecem, né? Elas não sabem o que é Deus, o que é isso tudo, né? O que são os valores. Elas não têm conhecimento de história, nem de livro, gente. Não existe livro nessa sociedade. Os livros são tudo guardados para pouquíssimas pessoas. Só um dos bichões lá, que é o diretor, que tem uns livros guardados na casa dele, assim, no lugar onde ele fica, no caso, né? Não sei nem se é uma casa em si. Mas assim, os livros não têm acesso às pessoas, né? No máximo, sei lá, os jornais, né? E coisas eróticas, filmes eróticos, até os filmes, não existem filmes, não existe estímulo à beleza, à verdade. No começo do livro também é falado que as pessoas, elas são também influenciadas desde cedo a não viverem, por exemplo, com contato à natureza. Que elas não podem ser influenciadas a ver a beleza, a ver coisas normais, assim, elas têm que ser escravas dos prazeres e da superficialidade, porque assim, elas são facilmente controladas. Mas por que eu tô falando tudo isso, gente? Porque assim, uma coisa que esse livro me mostrou é que o mundo, ele é como ele é, da forma como a gente conhece, por causa dos valores. Se a gente tira coisas tão básicas da sociedade, como por exemplo o valor da castidade, que mesmo não sendo seguido por muitas pessoas na forma ideal de ser seguido, ainda assim é um tabu hoje em dia falar sobre uma vida promíscua. As pessoas ainda estão muito ingeridas na tal da monogamia. Então, quando você tira isso também, já desconfigura a sociedade, você dá pílulas para as pessoas sempre serem escravas dos prazeres, as próprias drogas que existem hoje na sociedade, que cada vez mais está sendo normalizado, né? Mas que não é algo normal. Não é normal você sempre querer fugir do sofrimento e achar que ele não é necessário para uma vida feliz. Não é normal você alterar a verdade das coisas, né? Você fugir do seio familiar não é algo que faz bem para uma sociedade que se sustente de uma maneira livre, porque liberdade não é simplesmente você ser escravo dos prazeres. Liberdade é você fazer escolhas conscientes e optar por aquilo que é certo. Óbvio que quando você tem livre-arbítrio, você pode optar pelo mal, mas você tem que saber que você está optando pelo mal. Você tem que saber o que é o bem e o que é o mal. E essa sociedade, ela não tem referencial de beleza, de verdade, do bem e do mal, daquilo que é ruim.
sabe? Elas simplesmente, as pessoas vivem da forma como elas foram condicionadas desde pequenas no laboratório a viverem. Isso é um absurdo. O que é muito engraçado, gente, é que assim, no meio do livro é muito mencionado o nome Ford, né? Que é como se fosse um jargão pra falar de Deus, é substituir Deus e fala, ai, por Ford, pelo Ford, tipo, pelo amor de Deus, pelo amor de Ford, tipo isso, né? O que acontece? É como se ele fosse um dos revolucionários, né? Um dos revolucionários que fez com que a sociedade fosse da forma como ela é, nesse livro. E as pessoas usam muito esse nome por costume mesmo, como a gente costuma falar hoje em dia de Deus. Só que uma coisa que também faz pensar é que o ser humano, ele sempre tem um vazio muito grande no coração. O ser humano, ele necessita de Deus, ele tem um vazio. E as pessoas aqui nessa sociedade, elas também têm esse vazio. Muitas vezes elas nem percebem, mas elas têm. Mas o que faz com que elas não percebam esse vazio é que elas estão sempre tentando substituir esse vazio com coisas muito fúteis. As pessoas estão sempre condicionadas a tomarem os prazeres, a não passarem tempo sozinho, porque nessa sociedade também é estimulado as pessoas não ficarem sozinhas, não praticarem atividades individuais, porque o tempo de solidão faz você pensar e não é isso que eles querem. Então, assim, tudo isso é estruturado também para eles não sentirem falta de um Deus, né? Porque, querendo ou não, Deus, ele é um Deus de ordem, ele é um Deus que tem estabilidade, que você, assim, eu diria um Deus que tem valor, né? E as pessoas não são influenciadas a amar esse Deus e buscar relações de amor, um amor forte, um amor que tem uma base sólida, né? Não tem esse incentivo nessa sociedade. E como para você alterar uma sociedade, você tem que alterar os valores dessa sociedade, gente. Por isso que foi mexido na questão de Deus mesmo. Porque fazendo com que o cristianismo e outras religiões fossem permitidas, as pessoas, elas poderiam mudar a visão delas sobre as coisas perante as crenças religiosas. Então eles não poderiam incentivar as pessoas a terem religião. A religião deles basicamente é eles mesmos, seus prazeres e a sociedade, né, viva Ford, eu diria. Eu acredito que uma das frases que eu mais tenho falado ultimamente, né, meio aos problemas e essas reflexões políticas, é que não existe paraíso na Terra. Engana-se o homem que quer procurar um mundo perfeito. Gente, em toda sociedade vai existir pessoas que vão te passar a perna, basicamente. Não existe sociedade que as pessoas não sejam 100% felizes, bem, que todo mundo tenha dinheiro, que todo mundo tenha, sabe, sejam pessoas incríveis. Então a ideia de que exista uma sociedade perfeita, ela é incabível. Porque assim, se até mesmo entre os apóstolos na qual Jesus escolheu existiu o que traiu a confiança de Jesus, por que na sociedade atual seria tão diferente? Por que existiria algo na qual não existam pessoas ruins no meio? Dentro das próprias igrejas existem fariseus, existem pessoas que vão negar a Cristo, falando que defendem a Cristo, mas na verdade vivem uma vida totalmente diferente na qual eles dizem. Vai existir, com certeza, muitos Judas no meio da sociedade. Por isso, gente, nunca vai existir um sistema político, um país no qual seja 100% perfeito, porque o mundo, ele está condicionado ao sofrimento. À medida que o homem é mau, à medida que o homem tem liberdade, à medida que o homem nasce podendo escolher e fazer coisas. Então, assim, óbvio que a gente deve buscar a felicidade, óbvio que a gente deve buscar ser bons na nossa conduta, mas a gente não se responsabiliza pela conduta do próximo. A gente não vai conseguir fazer isso com todos, a gente só tem controle da nossa vida e na vida, de alguma forma, influenciar as pessoas que estão próximas. Você pode tentar, sim, ajudar as outras pessoas, mas não existe paraíso na Terra. Por isso não existe simplesmente uma sociedade utópica, né? Então, essa ideia de mudança social é muita palhaçada, basicamente. Por causa disso, gente, não existe um sistema político que seria o salvador da Terra. Não existe só uma pessoa que vai conseguir mudar tudo, tirando Jesus, é claro, que, assim, trouxe muita fé, mas não existe, tipo, uma pessoa, assim, que vai conseguir simplesmente mudar a mente de todos. Até porque, né, voltando a falar de Jesus, nem ele conseguiu mudar a mente das pessoas na qual não queria segui-lo. Então, assim, gente, essa ideia de estabilidade, ela é incabível.
Esse livro ele também traz uma reflexão em relação à ciência mesmo, porque será que a ciência vai evoluir a esse ponto? Até que ponto a ciência deve avançar? Até que ponto a ciência e os experimentos eles devem ser permitidos? Qual é o limite de usar a ciência? Qual é o bem na qual deve ser usado como simplesmente medidor, né, dos limites? Existe uma verdade, existe algo na qual limita, né? Existe uma natureza humana, existe uma natureza científica, biológica, existe valores que devem limitar essas ações. Não dá para fazer tudo, não importando os custos, em prol de uma ciência. Outra coisa, gente, a verdade e a beleza, elas também estão relacionadas a um sacrifício. Elas também estão relacionadas a uma vida de dificuldades, muitas vezes. Você buscar aquilo que é certo não é fácil. Se o próprio Deus teve que morrer na cruz. Tem até uma frase do livro que fala: nosso Ford fez muito para diminuir a importância da beleza e da verdade, em favor do conforto e da felicidade. E a felicidade que eles falam aqui não é uma verdadeira felicidade, é uma felicidade supérflua. É uma felicidade que não tem algo assim profundo atrás dela. Então, para você se afastar, né, do sacrifício, daquilo que é difícil, você também vai se sacrificar, você vai ter que se afastar das bases que ergueram uma sociedade. Porque, por exemplo, para você construir uma catedral bonita, existia um trabalho árduo por trás. Porque os homens precisavam suar para conseguir construir essa catedral. Então, para você conseguir fazer algo que preste nessa vida, você vai ter que sofrer. Uma mãe, ao parir um filho, ela sofre, ela sente dor. Não existe verdade, beleza, sem sacrifício. E para você abolir o sacrifício, você também vai ter que abrir mão da verdade, da beleza. Por isso que os valores são totalmente deturpados. Por isso que não é incentivado as pessoas a terem contato com a natureza. Portanto, gente, eu diria que esse livro também traz uma reflexão em relação à felicidade, ao sofrimento, à vida em si. Porque a felicidade, ela não é simplesmente uma ausência de tristeza, de sofrimento e de dificuldade. Quando você busca viver uma vida sem dificuldade, sem sofrimento, sem fazer coisas difíceis na vida, você vai se tornar sedentário, preguiçoso, reclamão. Ninguém vai querer ficar perto de você porque ninguém aguenta uma pessoa preguiçosa, ninguém aguenta uma pessoa que não tem, assim, uma inteligência, não tem coisas boas a falar. Ninguém aguenta uma pessoa que não busca nada na vida. Uma coisa que eu estava me perguntando quando eu estava terminando o livro era: tudo bem, esse livro é muito complexo, ele traz muitas coisas sobre essa sociedade, mas afinal, qual é o ponto? O que é que o livro quer passar? Por que fizeram isso? Tipo, qual é o ponto principal? Até que eu cheguei na página 283 e eu consegui entender essa resposta. Basicamente, ele fala: meu jovem amigo, a civilização não tem nenhuma necessidade de nobreza ou de heroísmo. Logo em seguida, ele fala, logo em seguida nada, depois de uns textos, ele fala assim: mas não há guerra em nossos dias. Há o soma, que permite fazer uma fuga da realidade. O que ele está querendo dizer aqui? É que o preço de uma estabilidade, de uma sociedade na qual não existe dificuldade, não existe guerra, não existe nada de ruim assim, uma sociedade estável, eu diria. O preço disso é simplesmente a ausência de liberdade, a ausência de escolha, a ausência de beleza, de verdade, de heroísmo. Não tem nobreza, não tem heroísmo, ninguém vai ser o salvador, ninguém vai ter assim um espírito de salvar os outros, de sacrificar. Ninguém vai querer isso, sabe? As pessoas só vão viver em prol dos próprios prazeres, da própria preguiça, né? Tomar um soma, tomar droga, se drogar pra achar que tá feliz. De uma vida longe de dificuldade. As pessoas não têm trabalho árduo, não têm família. Por isso que elas têm que se drogar constantemente. Os prazeres, gente, da carne não são suficientes para uma verdadeira felicidade. Então elas estão sempre se enganando e vivendo uma vida conforme o sistema os levam a viver. Eu acho que é um livro, como eu falei, muitíssimo interessante. Eu espero que você tenha gostado, né? Foi uma leitura que demorou muito, mas que valeu muito a pena. E assim, eu acho que eu não tenho mais nenhuma palavra para falar sobre esse livro. Acho que eu consegui expressar tudo que eu queria falar.
Talvez pudesse falar outras coisas, mas eu falei os pontos que foram principais para mim. E eu espero que tenha sido interessante para você. Se você gostou, compartilha para eu ter mais visibilidade. E muito obrigada! E eu vou encerrar com uma frase muito marcante de um dos personagens do livro. Mas eu não quero conforto. Eu quero Deus. Eu quero a poesia. Eu quero o perigo autêntico. Eu quero a liberdade. Eu quero a bondade. Eu quero o pecado. Ou seja, ele só quer a liberdade dele. Ele só quer poder fazer as suas escolhas. Ele quer poder buscar o bem, buscar o mal. Poder simplesmente escolher.